Bom dia, amigos. Aqui quem fala é o pastor John Bezerra, retomando o nosso estudo sobre os sinais da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra. O texto de hoje, Mateus capítulo 24, o verso 14, onde lemos: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. 2 pontos a considerar nesse texto. Primeiro ponto, nosso Senhor Jesus fala de uma pregação, a pregação do Evangelho. O que é o Evangelho? Biblicamente falando, o Evangelho são as boas novas de salvação. Aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 15, o apóstolo Paulo explica assim o Evangelho. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Evangelho, as boas novas de salvação. Jesus morreu por nós, satisfazendo os reclamos de uma lei universal, que diz: a alma que pecar morrerá. O ser humano pecou, consequentemente estava condenado à morte eterna. Mas, graças a um sacrifício realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós temos a esperança de termos a vida eterna novamente. Quando Deus criou Adão e Eva, ele os fez candidatos à vida eterna. Mas, por causa do pecado, infiltrado no jardim do Éden, agora Adão e Eva perderam a vida eterna. E, consequentemente, todos os homens e mulheres que vieram após eles herdaram também essa condição. O Evangelho nos traz uma boa nova, nos traz uma esperança. Nós cremos de que podemos viver eternamente. Não nesse mundo manchado pelo pecado, mas numa nova terra, conforme nosso Senhor Jesus Cristo fala em Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. Ali ele descreve uma nova terra, uma nova realidade, uma vida sem sofrimento. Prezado amigo ouvinte, Deus nos oferece o Evangelho. Deus nos orienta que algo foi feito por nós. Mas precisamos também fazer alguma coisa. O segundo ponto que consideramos nesse texto de Mateus 24, 14, diz assim: então virá o fim. Primeiramente, o Evangelho precisa ser pregado. E este Evangelho tem sido pregado desde os dias dos apóstolos por ocasião do retorno de nosso Senhor Jesus ao céu. Desde esses dias, o Evangelho tem sido pregado a todas as nações, línguas e povos. Infelizmente, boa parte dos seres humanos que vivem neste mundo professam não crer no Deus eterno. Mas o Evangelho tem sido pregado. As boas novas têm sido anunciadas, porque a palavra de Deus, ela precisa se cumprir.
Nosso Senhor Jesus, ele nos diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O fim está determinado, o fim da história humana. E para nós termos um final feliz em nossa pequena existência aqui neste mundo, precisamos entender que o Evangelho tem sido pregado. Ele foi pregado um dia para mim, talvez para você. Ele tem sido divulgado. Jesus morreu por nós. Agora, o que devemos fazer? Aqui ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 21, nos dá um outro esclarecimento, quando diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Graças ao sacrifício de nosso Senhor Jesus naquela cruz, nós fomos feitos justiça de Deus. Jesus fez essa justiça por nós. Ele pagou um alto preço pela nossa vida, vida eterna. Agora, porém, nós precisamos aceitar esse sacrifício que Jesus fez por nós. Como diz o texto de Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Prezado amigo, Jesus está batendo na porta da nossa vida. Ele quer entrar, ele quer dirigir nossos pensamentos, nossas ações. Ele quer implantar em nossa mente o desejo pela vida eterna. É isso que o Evangelho nos traz. As boas novas da salvação. A vida eterna que havíamos perdido no Jardim do Éden. Quero orar com você neste momento. Querido Jesus, Senhor Espírito Santo, continue ajudando aos amigos ouvintes a melhor entender o Evangelho, o real sentido do Evangelho e a consequência deste em nossas vidas. Continue ajudando para que as pessoas possam aceitar a eficácia desse Evangelho em suas vidas. Em seu nome lhe pedimos e agradecemos. Amém, Jesus.